O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Como disse no início, e também esse princípio da nossa celebração litúrgica nos leva a ver que celebramos hoje a solenidade de Cristo Rei. Nós, celebrando a solenidade de Cristo Rei, nós concluímos o ano litúrgico. No final da celebração, eu vou falar um pouco sobre isso, como uma maneira de orientação. Já no próximo domingo, nós iniciaremos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. E quando a gente chega ao final, a gente chega vitorioso, a gente conseguiu concluir tudo com sucesso. O que acontece? Nós dizemos que coroamos todo o nosso trabalho com êxito. E assim nós coroamos Jesus. Ele se sente coroado como Rei do Universo, um reino que não é um reino como o nosso. Nós ouvimos no diálogo de Jesus com Pilatos. Aquilo aconteceu devido aos fatos anteriores também, porque se Jesus veio para anunciar um reino, esse reino que não é um reino material, mas um reino que é o reino de Deus, que é diferente. E se Jesus faz essa distinção, mas que pregava a justiça, a fraternidade, que pudesse acabar com tudo aquilo que oprimia o povo percebia que Jesus, ou sentia que Jesus estava querendo um reino em oposição às autoridades locais, mesmo vindo de Roma, para que pudesse mudar a situação política. Jesus não teve partido político, mas ele é um verdadeiro político, no sentido exato da palavra, porque é aquele que busca o bem da população. Esse bem que não pode se limitar aqui. Aqui é um meio que nós temos para chegar até no reino definitivo. E se Jesus proclama esse reino novo, todos queriam aclamá-lo rei em oposição àqueles que oprimiam, que cobravam exorbitantemente os impostos, que usavam de violência, que discriminavam. E Jesus não queria nada disso.
O povo, no domingo que nós celebramos, domingo de Ramos, faz lembrar, aclamava Jesus numa entrada em Jerusalém, aclamando: salve o Rei dos Judeus. Aquilo machucava as autoridades, porque eles queriam um jeito que já estavam prevendo há muito tempo de eliminar a Jesus, mas eles tinham medo do povo. O povo era a maioria e que estavam do lado de Jesus. Quantas vezes o Evangelho nos fala que eles queriam colocar Jesus numa armadilha? Uma vez pegaram pedra para atirar em Jesus, mas Jesus sempre saiu dessa situação. E nessa entrada, não é que Jesus tivesse provocado que o povo o aclamasse, mas aconteceu. O que as autoridades tinham que fazer? Não é bater de frente com Jesus e nem com o povo, mas trazer para junto delas, das autoridades, aquele povo. Foi o que eles fizeram. E colocaram o povo contra Jesus, que pedia a sua condenação. Porque assim como poucos dias antes, eles aclamavam Jesus como Filho de Deus, aí agora já bem dizer, ele diz que é Filho de Deus, isso é uma blasfêmia. Ele diz que é Rei dos Judeus, nós não temos outro rei senão César. Será que nesses poucos dias César se converteu, se tornou um grande rei? Será? Será que aquelas autoridades mudaram seu comportamento para serem pessoas ótimas? Pelo contrário. É aquilo que nós vemos hoje, quanto o dinheiro vai à frente para mudar a cabeça das pessoas, para mudar o voto, para comprar privilégios. E aquele povo então foi comprado, de uma certa forma, para que pudessem pedir a condenação de Jesus. E quando Jesus chega no tribunal que passou por Pilatos, por Herodes, Anás, Caifás, e certamente naqueles gestos, aquelas caminhadas, posições de humilhação, quando Pilatos pergunta: tu és rei? Jesus não responde de imediato. Você faz essa pergunta por você ou pelos outros? Pilatos pergunta: por acaso eu sou judeu? Que eram os judeus que estavam pedindo a condenação de Jesus. Aí o que Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Se eu fosse, eu enviaria os meus anjos a me guardar, a me proteger. É o que nós vemos nas histórias, nas histórias também, nos filmes, nas leituras. Aquele rei que é poderoso porque tem domínio territorial, que tem forças armadas, que tem dinheiro, que é sentado num trono de ouro, coroa de ouro, cetro de ouro e tantos privilégios com tantos criados. Meu rei não é deste mundo. Se fosse, eu estaria cercado dos meus guardas. O que Jesus prega? Um reino de amor, de fraternidade, de paz. Um reino que não se acaba. Quando que esse reino em que eles viviam chegaria a essa proposta de Jesus? Não chegou até hoje. Mas nós devemos continuar a lutar pelo bem das pessoas. Não é que o nosso sistema de governo seja um reinado, seja um império, tenha outras. Nós temos uma democracia, que muitas vezes nem democracia é, mas nós precisamos lutar pelo bem dos outros, não por interesses pessoais. Será que Jesus não pregou, não foi isso? E será que aquele reino estava funcionando dessa maneira? Que Jesus fala, é um reino de paz. Paz não é só ausência de guerra. Paz em que as pessoas possam viver com dignidade. Dignidade, cada um interpreta a sua maneira, mas que a pessoa tenha uma condição de vida que não fica devendo nada a ninguém, mas que tenha uma vida livre, uma vida que possa ser a vida que eu pedi a Deus,
E continuando o diálogo de Jesus com Pilatos, quando Pilatos pergunta novamente: tu és aí? Tu o dizes. Tu o dizes, quer dizer, eu sou o rei. Agora, se nós celebramos a solenidade de Cristo Rei, em todos os anos celebrando, e que o Evangelho de hoje traz esse diálogo, semana passada eu até falei de um texto, mas eu errei, confundi um pouco, que deve ter sido a leitura de outro ano, que nós vamos ver depois, quando Jesus se coloca na pessoa do pobre, do necessitado, do prisioneiro, do doente, que Jesus se faz pobre, ao contrário da ideia daquele rei poderoso. E que nós ouvimos na primeira leitura, Jesus certamente, nas duas primeiras leituras, Jesus sim, esse poderoso, a Ele louvor e glória eternamente. E se nós louvamos a Jesus como nosso Rei, nós podemos gritar, cantar, clamar: viva Cristo Rei! Que assim Ele o seja para sempre. E hoje nós celebramos o Dia Nacional do Leigo. Já disse que o leigo são vocês. Se nós temos um Dia do Padre, temos até 2 dias dedicados ao Padre. Um na Quinta-feira Santa, que é a instituição do sacerdócio, e no dia 4 de agosto. Esse é o dia do leigo. Quem é o leigo? Aquele que não é ordenado, nem padre, nem diácono, e nem tem a vida consagrada, que são os irmãos e as irmãs. Então, imagino, não sei se aqui tem alguém dessa vida consagrada, se não tem, todos vocês hoje estão de parabéns. Qual que é a função do leigo? Não é só vir à missa, não, mas é atuar na vida de igreja, porque todos nós somos igreja. E ser igreja não é só na missa, é no dia a dia. Assim como disse Jesus foi político, é na política, é no lazer, no esporte, é na escola, é na rua. Se eu descasco, abro uma bala e jogo o papel no chão, não estou sendo político. E se eu chamo a atenção de alguém que faz isso, alguém me chama a atenção e eu respondo, eu não estou colaborando para a comunidade? Uma coisa tão simples. E quando a gente luta em favor dos outros, então o papel do leigo é lutar pelo bem-estar da sua igreja, e que é a igreja que abrange a sociedade. Porque, não, a gente tem que atuar na igreja, o padre é padre na igreja, lá fora não é. Por que não? Eu sou batizado não é para viver dentro da igreja, é para viver minha vida de cristão, em qualquer lugar. E se eu me dou como missão cumprida, hoje eu vou à missa de manhã que eu fico livre o resto do dia. Eu não entendi ainda qual é a minha missão de cristão, de batizado, de leigo, e no meu caso como padre, não é por aí. É preciso que cada um tome consciência, você é importante. Não é que, não, deixa para os outros. Cada um na sua condição, você é importante na nossa igreja, na igreja que somos nós, você faz parte. E assim Jesus, que nos conduz a esse reino, que já foi anunciado desde João Batista, o reino está próximo, ele está aqui, e que nós caminhamos rumo a um reino definitivo que é lá no céu. Mas se nós não fizermos a nossa parte, o rezar muito não resolve. Tem que rezar muito e fazer algo mais. E está nas nossas mãos as nossas ações. Cada um de acordo com a sua condição, de acordo com a sua capacidade. Mas se nós ficarmos esperando tudo de mãos beijadas, nós não caminhamos, a igreja não caminha, a sociedade não caminha. Vamos pensar um pouquinho, cada um, o que eu posso fazer a mais? Não é aquele que já está dominando tudo, querer dominar mais. O que eu posso fazer por mim e pelo outro a mais para eu me sentir valorizado como leigo, como membro ativo da vida de igreja
como verdadeiro cristão.